Você já se parou para pensar o porquê que Jesus se apresentou para Saulo no caminho de Damasco e deixou ele cego por 3 dias? É porque a grandeza está em ver e não enxergar. Saulo enxergava, mas não via. Segundo o próprio dicionário, aquele que enxerga contempla imagens, porém sem nenhum entendimento delas. Mas aquele que vê contempla as imagens com total entendimento daquilo que se está vendo. Enquanto Saulo enxergava, ele perseguia a igreja, perseguia os cristãos, mandava prender, mandava matar, mandava torturar. E foi por isso que Jesus precisou deixar ele cego durante 3 dias. Mas depois de 3 dias, Jesus devolveu a visão a Saulo. Só que agora, ele passou a ver e não mais a enxergar. Agora, aquele Saulo que perseguia a igreja, passou a ser parte da igreja. Aquele Saulo que perseguia os cristãos, mandava matar, prender, torturar, agora passou a ser um verdadeiro cristão. Enquanto Saulo enxergava, ele recalcitrava contra os agrilhão. Agrilhão é o próprio Cristo, é o reino de Deus. E recalcitrar significa lutar contra. Enquanto Saulo enxergava, ele lutava contra o reino de Deus. Ele lutava contra o próprio Jesus. Por isso Jesus, quando se revelou para ele, falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas depois que ele passou a ver, ele passou a lutar a favor dos cristãos, a favor da igreja, a favor do reino de Deus e não mais contra. Enquanto Saulo enxergava, ele vivia em trevas, mas depois que ele passou a ver, ele passou a andar na luz. Enquanto Saulo enxergava, ele vivia debaixo de maldição, mas depois que ele passou a ver, ele passou a andar debaixo da bênção. Enquanto Saulo enxergava, ele era chamado de grande, porque a palavra Saulo significa grande. Mas depois que ele passou a ver, ele passou a ser chamado de Paulo, que significa pequeno. Porque Jesus não quer ninguém grande na presença dele. Ele mesmo disse que aquele que quiser ser grande lá no céu tem que ser pequeno aqui na terra. E é por isso que você entende o porquê que muitas pessoas ainda continuam perseguindo a igreja, perseguindo os cristãos. Porque elas apenas nos enxergam, elas não conseguem nos ver. E quem enxerga não tem entendimento daquilo que está vendo. Por isso elas não conseguem ter entendimento da grandiosa obra que a igreja faz, que os cristãos fazem, de ressocialização das pessoas perdidas. É por isso que eles não conseguem entender o porquê que a igreja, porquê que os cristãos expulsam os demônios daqueles que estão possessos por espíritos imundos e dão liberdade a elas. Devolve a lucidez a elas, que estão perturbadas por espíritos de loucura. Por isso que eles não conseguem entender quando um cristão ganha uma alma para Jesus, que estava no tráfico das drogas, que estava na prostituição, que estava no lesbianismo, que estava no caminho errado, e consegue ressocializar aquela vida, e ela passa a ser uma bênção, passa a ser uma pessoa normal, natural, uma pessoa de princípios. Eles não conseguem ver o que a gente faz, eles apenas enxergam. Imagine se essas pessoas que hoje estão dentro da igreja, que antes eram pessoas perigosas, pessoas que matavam, roubavam, cometiam os maiores delitos, e não são poucas não, são milhares e milhares pelo mundo afora. Imagine se essas pessoas ainda tivessem na vida de trevas que elas viviam, como que o mundo não estaria muito pior. Mas graças ao trabalho da igreja, à pregação do evangelho dos cristãos, é que essas pessoas hoje estão no lado do bem, estão na luz, estão transformadas, né? Então foi por isso que Jesus precisou deixar Saulo cego por 3 dias, para depois dar a ele uma visão nova, fazer com que ele passasse a ver, não mais enxergar. Enquanto Saulo enxergava, a visão dele era superficial, natural e carnal. Mas depois que ele passou a ver, a visão dele passou a ser uma visão profunda, sobrenatural e espiritual.
Então, se você ainda está enxergando, peça a Jesus que te dê uma visão nova para que tu possa ver. Porque quem vê tem entendimento daquilo que está vendo, mas quem enxerga não tem entendimento algum. E por isso vive na contramão de Deus. E se você está sendo perseguido, se você está sendo afrontado, porque você é um cristão, porque você é parte da igreja, ore para que Deus também possa dar uma visão nova para essas pessoas, para que Deus possa transformar a visão delas, que elas não venham mais enxergar, mas que elas possam ver, e que elas possam se tornar uma bênção, assim como nós hoje somos uma bênção em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe com essa palavra e até a próxima, querendo Deus.